Olá, pessoal, eu sou a professora Ivana e hoje nós vamos apresentar nesta videoaula algumas considerações sobre genes do desenvolvimento e bases conceituais das malformações. Esta aula vai ser super importante, por quê? Porque com ela nós vamos poder aproveitar melhor as aulas relacionadas com a embriologia propriamente dita, aí então entrando, não é, em temáticas como embriologia clínica, certo? Então, bora lá comigo. Deixa eu compartilhar rapidamente a minha aula com vocês. Esperar um pouquinho. Que aí logo vem. Então tá. Para a gente poder falar sobre genes do desenvolvimento e bases conceituais das malformações, a gente vai ter que entrar inicialmente numa temática chamada evolução dos seres vivos, que permitiu com que muitos dos genes que hoje coordenam o desenvolvimento humano tenham evoluído e tenham se fixado, certo? Por que que isto é uma verdade? Se a gente considerar as fases do desenvolvimento humano, nós temos que entender que o nosso desenvolvimento começa logo após a fecundação dos gametas masculinos e femininos e só vai terminar com a nossa morte. Então, ele é um contínuo. Começou aqui na embriogênese, passou pela infância, adolescência, fase adulta, velhice e tá. E aí a gente faleceu, né? Morreu. Essa é a história natural da vida. Bom, o caso é que muitos desses genes que vão comandar esses processos de desenvolvimento, eles evoluíram ao longo da filogenia animal, ou seja, muitos deles apareceram em outros animais antes que a gente. Mas por que que isso é considerado uma verdade? Porque se nós formos pensar na evolução humana, nós evoluímos num ambiente muito variável, completamente imprevisível, que eram as savanas africanas. Essa aí é a teoria mais aceita, certo? E para isso, uma coisa assim que é bastante surpreendente no mundo, a nossa evolução acabou sendo muito rápida. Se nós colocarmos o tempo geológico dentro de uma perspectiva bíblica, né, dos 7 dias, sabe aquela história de o mundo foi construído em 7 dias, se a gente fizer essa proporção, a gente vai observar que ao longo da maior parte dos dias evoluíram as bactérias, e aí foi bem lento. Só no sábado é que realmente, no último sábado é que realmente as espécies, principalmente espécies animais, assim, explodiram, né, na sua diversidade. Nesse caso, se a gente fosse considerar os dinossauros, que todos nós sabemos que foram extintos, eles teriam ficado aqui na Terra proporcionalmente 3 horas, das 18 horas às 21 horas do último sábado, né? Sabe quanto tempo, em termos geológicos, nós estamos nesse planeta? 30 segundos. Exato, 30 segundos. Se acontecer uma catástrofe daqui a 1 bilhão de anos, ninguém sabe que a nossa espécie viveu aqui. Então, a nossa espécie evoluiu muito rapidamente e ainda é muito recente nesse planeta, certo? E a nossa evolução, ela não foi só apenas uma evolução morfológica, ela envolveu uma evolução comportamental de grande monta e cognitiva, que fez com que a gente tivesse, então, essa grande progressão cultural e civilizatória que a gente encontra só na nossa espécie, certo? Então, vamos dar uma passada muito rapidamente como é que aconteceu a sequência da evolução de alguns genes que vão fazer parte da nossa história de biologia do desenvolvimento, tá? Se a gente pega, então, todos os organismos vivos, e você sabe, existem 2 grandes categorias, os procariotos e os eucariotos. Aqui nos procariotos, é importante comentar que eles são aparentemente primitivos, por quê? Porque eles foram né, mantém características dos primeiros seres vivos que apareceram no planeta, mas na realidade eles são super adaptados, né? Eles são adaptados porque a evolução deles é do tipo bioquímica. Eles vão acumulando algumas mutações no seu DNA, que muitas dessas mutações podem matar alguns, mas, por outro lado, se mudou o ambiente,
que fez com que a maior parte das pessoas que estavam, as pessoas não, que aqueles micro-organismos que estavam adaptados morressem, aquele que tem essa diversidade pode vir a sobreviver. Aliás, essa é a base, não é, das resistências bacterianas. Quando a gente fica tomando aí um monte de antibiótico aí sem critério, o que a gente está fazendo é fazendo uma baita de uma seleção, daqui a pouquinho sobra aí uma, duas bactérias que são resistentes àquele micro-organismo e, bum, pronto, já toma conta do outro e aí a gente já tem um problemão, certo? Bom, e aí tem os outros animais que optaram, digamos assim, ou que seguiram a evolução morfofuncional, que é o caso dos seres humanos. Eles são tecnicamente mais complexos e também são tecnicamente mortais, porque os micro-organismos vão se dividindo, né? Todo mundo se reproduz, tá, muito bem. Mas, no nosso caso, em algum momento do nosso desenvolvimento, a gente morre, tá? E aqui, então, nessa evolução morfofuncional, é que surge a evolução da reprodução sexuada, que é o nosso caso, da multicelularidade, que é o nosso caso também, um organismo adulto tem cerca de 75 trilhões de células, né? E também a diferenciação, a evolução da diferenciação celular. Nós, por exemplo, humanos, temos 216 tipos de células diferentes que se organizam em vários tipos de tecidos e formam os nossos órgãos, tá? Então, basicamente, nós temos que entender que esses genes que permitiram a evolução sexuada, a multicelularidade, a diferenciação celular, eles surgiram primeiro em organismos mais primitivos, certo? Então, aqui, ó, se a gente considerar a evolução da Terra, mais ou menos há 4,56 bilhões de anos atrás, as condições elas passaram a ser propícias, né, para o desenvolvimento de organismos vivos, principalmente nessa região intermediária aí entre a água e a terra. E o primeiro organismo unicelular anaeróbico deve ter surgido mais ou menos há 3,5 bilhões de anos atrás. Agora, como é que nós, eucariotos, evoluímos? Bom, ainda é uma briga e ainda esse é um tema em debate. Uns acham que é 2 bilhões de anos, outros acham que é 1,6, né? O mais importante é nós entendermos que lá pelas tantas surgem os procariotos fotossintéticos. E eles é que mudam a nossa história. Por quê? Porque vocês já aprenderam lá, a fotossíntese, ela vai produzir o quê? Como metabólito secundário, o nosso oxigênio. E aí, com isso, nós conseguimos, mais ou menos há meio bilhão de anos atrás, níveis de oxigênio que permitiram, então, o desenvolvimento dos organismos aeróbios, principalmente porque algumas células, que são as células eucarióticas, elas incorporaram outras células capazes de metabolizar esse oxigênio com glicose em energia, que a gente conhece essa endobiose que formou essas organelas como mitocôndrias, né? Bom, então tá. Aí veio aqui, ó, a evolução dos eucariotos. Primeiro nós temos ali os unicelulares e temos os multicelulares. Para a gente poder, pessoal, entender melhor a evolução do nosso genes do desenvolvimento, a gente vai ter que dar uma olhadinha um pouco o que aconteceu lá, principalmente nos organismos unicelulares ou muito simples, os primeiros organismos multicelulares, certo? Então vamos lá. A evolução, primeiro, os nossos organismos, eles eram unicelulares e muitos deles começaram agora a formar estruturas multicelulares. A evolução da multicelularidade, os genes associados a ela, ela é muito estudada num tipo de alga que a gente chama de Volvox. Essa pequena alga esférica, como vocês estão vendo aqui, ó, ela é circundada não é por células que têm esses pontinhos aqui branquinho, que estão ligadas umas às outras por uma matriz celular bem forte, e dentro delas eu encontro essas células zonas maiores, né? Então, a gente diz que esse é um organismo colonial, e as células vão secretar uma espécie de matriz que mantém elas juntas, certo? E as células reprodutivas, que a gente chama de gônias, elas são essas maiores aqui.
tá? E elas ainda não têm uma diferenciação morfológica, pode ver que elas são as bolotinhas também. Mas aqui, então, com a Volvox, começa a se entender que genes estariam, então, associados para fazer com que as células agora estabelecessem cooperações via a criação de quê? Da nossa matriz extracelular. E com isso também a diferenciação ou o maior controle do meio interno desse pequeno organismo em relação ao meio ambiente total. Bom, as vantagens da multicelularidade. A gente conseguiu começar a fixar mecanismos para diferenciar células e fazer com que cada célula tivesse um tipo de função diferente, tá? E aí, com isso, a gente permitiu a sobrevivência de organismos maiores, porque senão todos os organismos eram muito pequenos, certo? E também levou a essa grande diversidade de formas adaptadas a diferentes contextos ambientais, tá? E, como eu falei para vocês, na medida em que eu estabeleço uma relação que me permite controlar as condições internas, eu consigo ter maior autonomia em relação ao meu meio ambiente, né? Então, aqui também começa aí o início da famosa homeostase, que vocês estão estudando lá na fisiologia. Bom, só que junto com essa diferenciação, tecnicamente, também surge uma coisa que nós não gostamos, que é a morte. Então, essas células, elas, logo depois que elas se reproduzem, as outras morrem, tá? Que é uma característica de eucariotos multicelulares. Bom, então, além da multicelularidade, evoluiu também um fenômeno, um processo chamado sexo. O que é isso? Bom, vamos lá. Quando nós pegamos os animais procariotos, eles vão ter reprodução assexuada, como vocês sabem, né? Então, ela é simples e ela é rápida, ele só tem que se dividir e pronto. Só que tem grandes desvantagens, como eu falei, porque ela vai produzir sempre, né, geralmente ela produz sempre clones, não é? Organismos com o mesmo material genético, que pode sofrer mutações, muitas dessas mutações podem ser deletérias ou nocivas e assim, então, acabar até levando à extinção da espécie. Então, a evolução da reprodução sexuada, ela vai permitir agora uma mescla de material genético, formando novos conjuntos genômicos, que garantem o quê? Maior possibilidade de sobrevivência se aquele ambiente mudar. A evolução desse processo que nós conhecemos como sexo começou lá nas bactérias, com um fenômeno chamado de conjugação, que permitia que a bactéria, que duas bactérias trocassem aí segmentos do seu material genético e assim, então, aumentassem a diversidade. Mas essa evolução propriamente dita do sexo só vai acontecer nos eucariotos. Aí nós vamos ter que voltar lá para os eucariotos unicelulares, que começam definitivamente a estabelecer o processo sexual como um processo relevante para aumentar a diversidade genética. Então, sexo, na acepção mais simples da palavra, é a troca de material genético. Aqui, ó, eu dou esse exemplo aqui ó, dos paramécios, está vendo que ele tem os dois paramécios grudados, são organismos aquáticos unicelulares, e esses paramécios têm dois grandes núcleos e micronúcleos, e eles conseguem fazer pontes citoplasmáticas entre eles, né? Por isso que eles ficam grudadinhos, e aí trocarem aí os micronúcleos e com isso aumentar a diversidade genética, certo? Bom, assim, ó, vamos passar aqui. Agora, então, isso é importante também entender. Genes de reprodução estavam presentes bem no início dos organismos dos seres vivos, porque reprodução é base, né? Agora, depois teve o sexo, e aí depois é que vem, então, a chamada reprodução sexuada. Então, primeiro, quando surgiu o sexo, não tinha a reprodução junto, tá?
a gente também vai conseguir estudar a evolução da reprodução sexuada em organismos muito simples, como é o caso das clamidomonas. Só que, inicialmente, o que os pesquisadores observaram é que esses tipos de animais com reprodução sexuada muito simples, eles são formados por adultos que são haploides, ou seja, adultos que têm metade do número do cromossomo da espécie. E aí eles se juntam, né? Eles se juntam e produzem agora embriões diploides. E aí os embriões diploides eles entram em mitose, meiose, e aí formam novos organismos que são haploides, tá? O mais importante é vocês entenderem aqui nessa aula essa escadinha evolutiva que vai permitindo a construção e a fixação desses genes que está no nosso material genético também, tá? Então, vamos ver, por último, a evolução da diferenciação sexual. Eu falei para vocês, temos muitos tipos de diferenciação sexual, não, diferenciação celular. Nós temos muitos tipos de células diferentes, com formatos diferentes, funções diferentes, e a gente também consegue estudar a evolução dessa multicelularidade via análises e investigações em micro-organismos, como é o caso da negléria, tá? A negléria é um bichinho muito interessante, não é um bichinho, é um organismo muito interessante, que ela é um protozoário. Ela tem vida livre, ela não causa mal a ninguém, ela vive no solo e geralmente lá, se o ambiente está bom, está super rico em nutrientes, ela tem esse formato aqui, um formato amebóide. Ela parece uma ameba, né? Aí ela vai lá, ela vai capturando bactéria, vai comendo, vai andando, né? Com seus pseudófilos, pseudófilos, e reproduz por cissiparidade, reprodução assexuada e tal. Mas acontece o seguinte: se o ambiente mudar, por exemplo, ficar extremamente líquido, de repente, choveu demais, sei lá, o alimento vai escassear. E ela é responsiva a essa modificação do ambiente, fazendo o quê? Mudando a sua morfologia. Então, ela sai deste formato amebóide para um formato de micro-organismo com dois flagelos que têm condições de nadar para ir comer e para poder sobreviver. Esse processo de morfodiferenciação da negrela dura 100 minutos, ou seja, é muito rápido, certo? Então, ela vai modificando a sua estrutura e a sua função muito rapidamente, tá? Aqui, então, eu apresento esse pequeno videozinho dela sofrendo essa transformação, e aí, para a formação desses flagelos, principalmente, a célula, nesses 100 minutos, sintetiza mais de 200 proteínas, tá? Como é o caso das tubulinas, que vão compor, então, esses flagelos, tá? Agora, vejam bem, pessoal, por que eu estou comentando isso? Porque aqui, ó, em relação à embriologia humana, já veio uma grande lição. Quando a gente vai pegar, como vocês vão ver, uma única célula, que é o nosso zigoto, né? O nosso ovozigoto, e a gente vai ter que criar os esboços de todos os elementos morfofuncionais que vão formar os nossos tecidos e os nossos organismos, isso é muito rápido. Vai acontecer mais ou menos nas primeiras 8 semanas. Depois, as coisas vão amadurecer, vão crescer de tamanho, vão se tornar funcionais. Mas, então, o processo de diferenciação é muito rápido, muito dinâmico, tá? Bom, agora que nós tivemos essa visão geral aí da evolutiva, que eu gosto de falar para os meus alunos, porque vocês vão incorporar essa informação, né? Vocês são privilegiados em entender isso aí, que os nossos genes, eles foram fixados ao longo da evolução. A gente vai falar um pouco mais sobre genes do desenvolvimento e a relevância deles, não só para se entender em biologia humana, mas também para se entender processos alterados que levam às malformações, tá? Então, vamos lá.
Eu só gostaria de comentar que quando nós começamos a estudar e a entender mais sobre os genes do desenvolvimento, isso foi possível porque lá na década de 80, 90, do século passado, se desenvolveu um conceito chamado evodevo. Esse conceito, ele mescla, num campo da ciência, estudos que comparam o processo de desenvolvimento em diferentes tipos de seres vivos, na tentativa, então, da gente estabelecer a relação ancestral entre esses organismos, né, ao longo do desenvolvimento. Pois bem, na década de 90 também, então, como passou a ser bastante moda a gente tentar entender esses processos, uma pesquisadora alemã chamada Christine Nielsen-Wohler estava desenvolvendo os seus trabalhos. E ela, em 1995, foi ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina. Por quê? Porque ela conseguiu descobrir a existência de genes que dão origem à identidade corporal, ou seja, dão origem ao aqui vai ser os genes que vão formar minha cabeça, eles vão formar as mãos, entendeu? O que vai controlar o padrão de formação dos órgãos. Agora, a Christine não conseguia isso, não conseguiria estudar, identificar esses genes em humanos, porque é impossível fazer isso, a gente vai precisar fazer experimentos, não seria nem ético e nem factível, né? Então, como é que ela, qual foi a estratégia que ela usou para entender isso? Ela trabalhou, então, com um modelo experimental que os geneticistas gostam muito, que é a mosca das frutas Drosophila melanogaster. E o que que ela fez? Ela pegava essas moscas, expunha elas a agentes químicos que eram pró-mutagênicos, ou seja, que desencadeavam mutagênese. Aí ela olhava as mosquinhas que tinham nascido e procurava aquelas com padrões alterados. Um desses padrões é essa mosca aqui que ela encontrou, a bitórax. A mosca tinha 2 tórax e 4 asas, o que não é normal, tá? E a partir, então, dos estudos da Nusslein-Wohler, que começaram também depois a serem reproduzidos em outros animais, ou mesmo também avaliado alguma coisa em humanos, nós conseguimos identificar que no desenvolvimento existem 2 grandes grupos de genes que vão funcionar. Os primeiros são chamados genes maternos. Gene materno, como assim? Quando eu tenho, fazer conta que esse meu celular aqui agora é o meu ovócito, né, o meu óvulo, meu gameta feminino, quando esse óvulo ele é, ó, fecundado pelos espermatozoides, aqui dentro dele ainda existem RNAs transcritos, que na hora que acontece a fecundação, esses RNAs aqui, eles acabam sintetizando proteínas que vão desencadear o desenvolvimento, o início do desenvolvimento do animal. Entretanto, aí vem o entretanto, em alguns animais, como é o caso das drosófilas, os genes maternos são de fundamental importância e eles, inclusive, determinam aí a diferenciação de várias estruturas do meu embrião. Nos seres humanos, os genes de desenvolvimento materno são muito poucos e funcionam num período muito curto do nosso desenvolvimento, tá? Bom, aí nós temos também os chamados genes zigóticos, ou seja, na hora que acontece essa fusão do espermatozoide com o óvulo, o que que vai acontecer? Vai juntar lá, né, o material genético do pai e da mãe, e ele é que vai começar agora, a partir dele é que vai começar a ser produzidos RNAs e proteínas que vão desencadear a minha diferenciação embriológica, certo? Dentro dos genes zigóticos existem os genes de segmentação, que são aqueles genes que vão definir
os segmentos corporais, o que vai ser cabeça no animal, tórax, abdômen e membros. Por que eu estou falando isso? E em termos de animal, por exemplo, no ser humano, tórax e abdômen são grudados, são fundidos. Mas se tu pegar lá a mosca, ela tem um tórax e aí depois tem o abdômen, tá? Nós temos 2 pares de membros, né? Superiores e inferiores, a mosca tem lá 6 pares de 6 patas, certo? Então, cada organismo vai ter os seus genes de segmentação para formar o seu corpo. E também tem esses genes homeóticos, vão definir, então, a identidade das estruturas corporais, ok? Bom, então, como eu falei para vocês, nos genes do desenvolvimento humano, olhem só, assim, ó, primeiro eu tenho aqui o meu ovócito, que é o meu óvulo, aí ele é fecundado, e aqui, ó, até mais ou menos 8 células, esses genes maternos, esses RNAs maternos são relevantes para desencadear o início da formação do meu embrião. Mas depois, mais ou menos com 8 células, já não. Já com 8 células já começa a ser produzido com maior consistência produtos a partir dos genes do próprio embrião, certo? Bom, então, por que eu estou falando tudo isso? De novo, eu volto a comentar. Foi a partir desses estudos que nós começamos a investigar e a entender melhor que genes regulam o nosso desenvolvimento dos nossos órgãos e tecidos. Relevância, 2. Uma, para entender que genes podem estar associados a malformações, por alterações desencadeadas por problemas genéticos ou pela exposição a fatores ambientais, e 2, porque entendendo isso nós podemos começar a iniciar, e é isso que nós estamos vivendo, pesquisas que levem ao que a gente chama de medicina regenerativa, ou seja, que a gente consiga usar essas informações para manipular alguns tecidos que a gente possa depois vir a regenerar em pessoas que sofreram alguma doença, que sofreram alguma lesão. Por exemplo, um infarto do miocárdio, certo? Então, vamos voltar aqui. Na medida que os genes do desenvolvimento foram sendo identificados, nós conseguimos estabelecer similaridades com os genes que formam diversas partes do nosso corpo. Então, aqui nessa figura, por exemplo, ó, essa partezinha aqui, ó, roxa, ela está associada à formação da parte superior do tórax da drosófila e as 2 primeiros pares de pata, e elas são os mesmos genes, né? Com modificações dentro deles, né? Claro, porque tu tem o gene e tu pode ter essa diversidade, que formam aqui também a parte superior do tórax com os membros superiores nossos, certo? Então, a gente consegue estabelecer aqui, ó, relações filogenéticas, que a gente chama. Genes que atuam na drosófila, que são similares aos genes que atuam nos seres humanos, tá? Aqui na nossa aula, nós vamos dar mais atenção à questão da relevância desses genes em relação às malformações. Então, por exemplo, com o descobrimento desses genes do desenvolvimento, a gente conseguiu observar que existem o que a gente chama de família de genes, que são várias proteínas com bastante similaridades entre elas, como é o caso dos genes ROX, que vão ser responsáveis, por exemplo, pela formação das minhas mãos, das nossas mãos, tá? Mas desordens na formação dos dedos, devido a mutações nesses genes, podem vir a desencadear situações conhecidas como simpolidactilia, em que a apoptose interdigital não vai acontecer de modo eficiente, e aí eu vou ter mãos mal formadas com dedos fundidos, ou situações de polidactilia, em que a pessoa vai ter um esbocinho a mais, ou de repente um dedo inteiro a mais, que nem nós estamos vendo aqui, tá?
Então, pessoal, eu tenho outros tipos de genes também, por exemplo, que esse aqui, ó, que pode definir alterações no tamanho dos membros, né, e na forma de cada membro, tá? Bom, então, moral da história, pessoal. Quando a gente vai falar em genes do desenvolvimento, nós estamos falando principalmente aqui naqueles genes que vão desencadear aí, que nem nós estamos vendo nesse filme, as principais processos embrionários, no qual esses processos que ocorrem nas 8 primeiras semanas são cruciais para o feto. Se houver alteração na expressão, na função desses genes, eu posso ter malformações, ok? Que agora, então, a gente vai falar, e é a última etapa da nossa aula de hoje. Vamos lá. Nós chamamos tecnicamente as malformações de anomalias congênitas, que também são chamadas de defeitos ao nascimento ou malformações congênitas, ou seja, são malformações que devem estar presentes na hora lá que o bebê nasce, tá? Mesmo que ela seja identificada quando o indivíduo tem 60 anos de idade, tá? E essas perturbações no desenvolvimento são as principais causas de mortalidade infantil. Tá? Então, vamos ver um pouco aqui, ó, algumas questões relacionadas à epidemiologia das anomalias congênitas, tá? Hoje, no mundo, nós sabemos, já conseguimos identificar que 10% dessas anomalias são causadas por alterações cromossômicas e 8% por mutações gênicas. Essas alterações cromossômicas e mutações gênicas, vocês vão estar estudando muitas delas lá na disciplina da genética. Tá? Só que assim, ó, 7% das malformações é bem estabelecida que está associada a algum tipo de fator ambiental específico. Entretanto, olhem só, 25% a gente sabe que envolve interação gene-ambiente. Agora, metade das anomalias congênitas que existem aí, ainda nós não sabemos. Nós não identificamos quais são as causas. Só para vocês terem uma ideia. E eu já digo para vocês que existem mais de 3.000 doenças, só de doença genética, associadas a malformações que estão catalogadas no mundo. Tá? Só para vocês verem que é um assunto bastante complexo. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela diz o seguinte, ó, que a gente estima que 303 mil recém-nascidos morrem dentre as 4 primeiras semanas de vida após o nascimento, devido a algum tipo de anomalia congênita. As anomalias congênitas também podem contribuir para quê? Para a deficiência a longo prazo, não é? Desses de indivíduos, e isso pode afetar indivíduo, família, sistemas sociais, saúde e tudo mais, sociedade, tá? E as anomalias congênitas mais graves que existem são aquelas que envolvem anomalias do coração, defeitos do tubo neural, que vão afetar, então, o sistema neurológico, e a trissomia do 21, também conhecida como síndrome de Down. Embora as anomalias congênitas possam ser resultados de mais de um fator genético, infeccioso, nutricional, ambiental, é super difícil mesmo a gente conseguir identificar a sua causa exata. Por conta disso, é crucial que a mãe faça o famoso controle, acompanhamento pré-natal. E que aí a gente consiga, através de imunizações corretas, orientação de indicação adequada e até mesmo suplementação de alguns componentes que nem o ácido fólico e o iodo ou o ferro, tentar atenuar esses problemas congênitos, certo? Bom, então, vamos ver agora por que e o quanto que essas anomalias congênitas, elas têm impacto no nosso desenvolvimento e na formação, então, dos nossos embriões. Se a gente, estima-se que se nós considerarmos
todas as fertilizações que ocorrem no mundo, apenas 50% dos ovos fertilizados vão dar origem a um zigoto saudável. O resto vai estar associado com algum evento patológico, perda precoce do embrião, partos muito prematuros ou malformações congênitas. Tá? As malformações congênitas, elas são estudadas numa área do conhecimento conhecida também como teratologia, que vai estudar, então, as causas e mecanismos associados a padrões anormais do desenvolvimento. Aí, qualquer substância, agente físico ou qualquer coisa que possa produzir uma anomalia também é conhecido como teratógeno ou agente teratogênico. Os períodos de maior suscetibilidade, como eu falei para vocês, vai ser entre a terceira e a oitava semana. Na verdade, a terceira semana é mais crítica de todas. Por quê? E por que que isso implica que a gente não consiga, então, debelar as malformações no mundo, né? Ter programas ainda mais preventivos para evitar esse tipo de situação. A terceira semana da embriogênese, quando nós vamos considerar o ciclo feminino, que a mulher, vocês sabem, menstrua a cada cerca de 30 dias, nós vamos falar sobre isso com maior profundidade na próxima aula, mas aqui eu quero só chamar a atenção de vocês disso aqui. A terceira semana da embriogênese, ela coincide com a primeira semana da falha da menstruação. Vamos ver, ó. O primeiro dia do ciclo da mulher sempre é o primeiro dia que a mulher menstruou. Mais ou menos no 14º dia, ela vai ovular. E é aqui que pode acontecer a fecundação. E se o gameta feminino for fecundado, a primeira semana da embriogênese vai acontecer entre o 14º e o 21º dia ainda do ciclo da mulher. E a segunda semana na última semana que precederia a próxima menstruação. Moral da história, a primeira semana que ocorre a falha da menstruação, ela é a semana em que vai estar acontecendo a terceira semana de embriogênese, desenvolvimento embrionário. E nessa terceira semana vão ocorrer uma série de eventos voltados para o desenvolvimento do nosso corpo. Tá? Vai acontecer a gastrulação, que é a formação das camadas germinativas, a formação da notocorda, o início da diferenciação do tubo neural, os esboços que depois vão dar origem à nossa pele, ao nosso esqueleto, aos nossos músculos, certo? Vai começar aí o início da formação do nosso sistema cardiovascular primitivo. Então, vejam, é muito difícil a gente debelar, controlar mais as malformações, porque uma grande parte das mulheres não sabe que estão grávidas, né? Aí elas vão no dentista, fazem uma radiografia, ou elas estão com uma infecção bacteriana, aí tomam um antibiótico sem receita médica, sem nenhuma conclusão. Resultado, podemos estar aí frente a algum tipo de anomalia que a própria mulher nem sabe, né, que poderia estar acontecendo. Aqui, ó, pessoal, eu só quero mostrar para vocês que já está bem definido os períodos embrionários que são críticos para o desenvolvimento dos principais sistemas corporais e que, se acontecer algum tipo de alteração aí, vai poder ter alguma malformação futura, tá? Então, por exemplo, o período mais crítico para a formação do coração é entre a terceira e a quinta semana e meia do desenvolvimento embrionário. O sistema nervoso é bem no início da terceira semana até a sétima, dos olhos é da terceira semana e meia até a oitava e mais um pouco, e assim vai, certo? Bom, mas como é que a gente detecta, né, essas anomalias congênitas? Para os bebês que nascem no hospital, e que são a maioria hoje, e que são acompanhados, logo depois do nascimento, eles vão passar por uma análise, por uma anamnese, por uma avaliação clínica pediatra muito detalhada, como nós estamos vendo nesse filme aí. E essas avaliações, elas vão permitir o quê? A potencial identificação de algum nível de anomalia congênita
morfológica ou neurológica ou funcional do nosso embrião, tá? Então, é aqui que a gente faz uma primeira grande triagem para saber se esse embrião tem alguma malformação. Então, pessoal, a partir daí, nós podemos agora apresentar para vocês algumas classificações importantes relacionadas com as anomalias congênitas. A primeira delas é que as anomalias podem ser classificadas quanto ao seu número. Elas podem ser consideradas anomalias isoladas ou elas podem ser consideradas um conjunto de duas ou mais anomalias. Quanto à fisiopatogenia, elas podem ter origem genética, geralmente alterações cromossômicas, ou também, né, de genes, ou elas podem ser causadas pela interação com fatores ambientais. E quanto à repercussão clínica, nós dizemos que existem anomalias congênitas menores, que são aquelas que são facilmente reconhecidas e que não têm grande impacto, ou estético ou funcional, e podem ser até mesmo logo em seguida corrigidas. Por exemplo, esse bebê aqui nasceu com essas membraninhas digitais aqui, isso aqui é de fácil correção e não vai implicar no impacto na vida dele. Mas também eu tenho as chamadas anomalias congênitas maiores. Dando o mesmo exemplo aqui dos membros, olhem aqui, ó, esse bebê nasceu com um braço a mais. Bom, isso aí ela vai ter um impacto estético e ou clínico grande, ok? Eu vou dar mais alguns exemplos agora de malformações congênitas menores, a nossa polidactilia, bebês que nascem com mamas extranumerárias, e também malformações congênitas menores que não necessariamente precisam acontecer naqueles órgãos que a gente enxerga. Uma dessas é a hipospádia. O que é isso? É quando, na embriogênese, a uretra, ela, ao invés de abrir no homem lá na parte superior da glande do pênis, ela abre em outra região. Tá? Então, nesse caso, ó, ela pode acontecer várias aberturas, né, na uretra, uma mais que a outra, e aí simplesmente aí na hora do homem fazer pipi, ao invés de sair a urina aqui, né, sai, por exemplo, do lado, que é esse caso aqui, ó. Então aqui ele não tinha orifício, esse homem ele até descobriu, mas foi descoberto mais tarde nele, né? Ele urinava mais pela parte de baixo, tá? Podem acontecer aí, ó, alterações, como eu estou mostrando aqui nesse bebê. Ele nasceu com um pouco mais de pele na glande, que também é retirada sem problema nenhum, e o orifício, ó, da uretra aqui, logo na base ainda do corpo do pênis. Então, isso é uma malformação congênita menor que pode ser corrigida facilmente por alguma cirurgia né, da parte da urologia, ok? Bom, agora eu também tenho malformações congênitas maiores. Um exemplo que eu vou dar. Nós vamos estudar depois a formação do nosso sistema nervoso central, que ele se origina de um tubo. E esse tubo depois forma vesículas que vão dar origem aqui, ó, à cabeça do nosso embrião. Existem malformações, como é o caso da holoprosencefalia, que o prosencéfalo, aquela vesícula maior, ela não se forma. E simplesmente isto, ó, aqui teria que formar essas três aqui, só formou uma, e isso faz com que haja modificações profundas em toda a região da cabeça do bebê, tá? Então, nesse caso, o que aconteceu? O nariz está mal posicionado, está posicionado acima da abertura ocular e a abertura e os orifícios oculares estão fundidos, ainda que vocês consigam enxergar aqui os dois olhos. Óbvio que é quase que impossível a gente conseguir salvar uma criança com essas condições, certo? Então,
Agora, eu vou rapidamente falar para vocês de alguns conceitos que a gente usa, principalmente associado a anomalias congênitas isoladas, tá? Então, falar alguns conceitos relacionados à apresentação clínica. Então, o primeiro deles é a deformidade, que são distorções nas estruturas fetais que já foram formadas por força mecânica. Geralmente, assim, ó, às vezes a mulher tem assim, ó, gêmeos, ou acontece alguma coisa que ela tem menor quantidade de líquido amniótico dentro, então isso então implica que o bebê fica mal posicionado lá dentro, e aí pode levar à formação, essa aqui é a característica mais prevalente de deformidade, ao pé torto, ao desvio de punho e também a assimetrias faciais. Tá? Todos esses problemas aí geralmente são resolvidos com técnicas cirúrgicas, certo? Bom, eu também posso ter a displasia. O que é uma displasia? É quando ocorre uma desorganização de células ou tecidos que vão gerar uma mistura anormal, oferecendo, às vezes, um aspecto até mesmo tumoral, assim, ó, que vai haver, então, uma desorganização do tecido do órgão num local específico. A malformação a anomalia mais conhecida é o hemangioma. O hemangioma, então, nessas regiões, ó, ela forma essas regiões mais escuras, que a gente chama de tumores, porque aqui, ó, as redes capilares não são bem formadas, então os túbulos ficam, os vasos sanguíneos ficam mais grossos e aí ficam com essa aparência. Às vezes eu posso ter um hemangioma muito grande, inclusive na região do olho, então um bebê aqui, no caso, óbvio, nasceu cego, ele pode aparecer em qualquer parte do corpo, inclusive dentro da boca, tá? Muitas vezes eles diminuem e, conforme o que a criança tem, aonde ela tem, esses hemangiomas aí ninguém mexe e por aí, deixa por aí. Mas outras vezes é um grande drama e então ela passa a ser uma malformação maior, conforme a extensão e o órgão que ela atinge. Bom, eu também posso ter umas displasias meio loucas, por exemplo, como a formação de uma bolsa cheia de pelos e de glândulas sebáceas e sudoríparas subdoríparas e restos de pele, bem localizada nessa região aqui, ó, acima dos glúteos, e que às vezes a pessoa nem nota. Ela vai notar, de repente, está com 30, 40 anos, porque o negócio inflama, começa a doer tal e tudo, aí ela vai no médico, tem uns que crescem aqui um cabelinho, ó, aí, tô com esse cisto piloidal, vai lá, faz uma cirurgia e ponto final, tá? Um outro caso agora de displasia associado a uma alteração genética é a acondroplasia. Nesse caso, o corpo do bebê ele vai crescer no tamanho proporcional normal, mas os braços e as pernas têm uma desproporção. Ele cresce menor do que deveria, e com isso, então, eu tenho aí a condição de nanismo que vocês conhecem e está associada a uma mutação genética. Bom, eu também tenho, já estou quase terminando essa nossa aula, uma apresentação clínica bastante complicada que a gente conhece como disrupção ou perturbação. O que é isso? É quando nós vamos ter uma alteração na embriologia causada por um agente ambiental, certo? Essas malformações, então, são aquelas que são induzidas por fármacos ou pela exposição de alguns poluentes ambientais, certo? Então, vamos falar um pouco mais sobre a disrupção, considerando os fármacos primeiro, tá? Então, eu vou contar uma história que essa história marcou a medicina e marca até hoje o porquê que
nós devemos sempre, sempre, sempre fazer pesquisas em seres humanos, que a gente não pode pegar informações que a gente teve de uma medicação para um tratamento e repassar para outro e vice-versa, tá? Então, eu vou dizer por que que marcou. Mais ou menos em 1950, foi desenvolvido um medicamento na Alemanha chamada talidomida. A talidomida, inicialmente, ela surgiu como medicamento sedativo para acalmar, diminuir a ansiedade e tudo mais. Só que, a partir de 1957, os médicos e a própria indústria farmacêutica começou a notar que essa medicação diminuía muito as náuseas. E aí, como eles não tinham encontrado nenhum tipo de indicação de malformação em pesquisas feitas com roedores e macacos, eles começaram a prescrever a talidomida para mulheres grávidas. O efeito foi desastroso, catastrófico. Milhares de crianças no mundo nasceram com malformações, tá? E as principais malformações, que elas imitam o que a gente chama de focomielia, aconteceram nos membros inferiores e superiores. Então, tem criança aí, ó, que não nasceu nem com braço e com perna, só por conta da talidomida, tá? Então, esse tipo de situação fez com que, pressionou com que nós desenvolvêssemos estratégias de que um fármaco para ser administrado, nós temos que ter estudos em seres humanos. Nós não podemos só ter estudos nas células, nós não podemos só ter estudos em roedores. Nós temos que saber o que vai acontecer em seres humanos. Mesmo que a talidomida tenha acontecido lá no início dos anos 60, ainda assim foram detectados outros fármacos que não se pensava e que passaram a também induzir malformação. Um deles é o próprio ácido retinóico, que é muito utilizado na dermatologia, né, para corrigir problemas dermatológicos. O caso é que o ácido retinóico, na década de 80, ele levou a mais de 1.000 crianças malformadas nos Estados Unidos, mais de 7.000 abortos espontâneos e outros abortos seletivos. Por quê? Porque ela induzia malformações como hidrocefalia, malformação no ouvido, defeito cardiovascular, QI diminuído, porque a exposição crítica dela é de terceira a quinta semana. Então, eu estou falando com isso que o médico dermatologista também tem que cuidar sempre de perguntar sempre para a sua paciente se ela está tomando um anticoncepcional, se ela tem risco de gravidez e tudo, porque senão, de repente, um prosaico creme pode estar... e a ingestão aí do ácido retinóico, que é a vitamina A, pode estar determinando uma malformação, tá? Outras medicações, que nem a varfarina, que é utilizada como anticoagulante para algumas mulheres, também podem ocasionar malformações. Além dos fármacos, também as drogas de abuso podem contribuir, sim, para malformações, principalmente o álcool, né? A bebida alcoólica. Então, a gente chama de síndrome de abuso do álcool, aquela em que a mulher fazia uso de grande quantidade de bebidas alcoólicas que podem vir a alterar, então, o padrão de desenvolvimento do seu filho, e ela tem algumas características bem específicas. A criança vai ter baixo peso ao nascer, o nariz dela é curto e revolvido, assim, é mais achatadinho, bochecha plana, dificuldades comportamentais e cognitivas, tá? Bom, então, pessoal, volto a reiterar para vocês. Hoje, quando a gente fala em pesquisa e desenvolvimento de fármacos, está aqui, ó. Pesquisa de candidatos. De fármacos, alguma coisa candidata. Estudos in vitro, estudos in vivo. Eu faço muito estudo in vitro com cultura de células, agora estou fazendo com minhoca, mas aqui entra roedor, entra tudo que é bicho, tá? Aí nós vamos passar para os ensaios clínicos.
né, em que a gente vai estudar a farmacocinética, como é que o medicamento entra, como ele é absorvido, como é que depois ele vai ser eliminado, etc. e tal. E a gente vai estudar o que vai acontecer primeiro em pessoas saudáveis, depois no grupo menor, no grupo maior de pacientes, para se determinar o que é. O que é realmente que esse fármaco vai estar fazendo. Depois, junta toda essa papelança e submete para as agências regulatórias. Nos Estados Unidos, a FDA, que é a Food Drug Administration, e aqui no Brasil, a Anvisa, que agora está na moda. Tá? Bom, e depois, ainda a Anvisa, essas agências ficam cuidando, porque alguma malformação, alguma alteração aí pode acontecer, e inclusive malformação, porque nem tudo a pesquisa consegue abranger. Mas aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês qual é a posição não só dos pesquisadores. Por que a Organização Mundial da Saúde e por que todo mundo que é especialista e que realmente estudou, aprendeu lá nos seus cursos básicos, que nem vocês estão fazendo, os impactos das medicações, não concorda, não vai concordar que a gente pegue uma medicação, mesmo que seja segura nessa situação, e use nessa outra, para uma outra doença, para um outro tratamento, sem que existam estudos, tá? Não dá. Uma coisa que é segura e que é eficaz nessa situação pode não ser em outra situação. É isso que o mundo nos mostra, infelizmente, tá? Então, a gente sempre vai ter que fazer pesquisas. Óbvio que se eu tenho um novo tratamento que eu acho que eu posso usar o mesmo medicamento, eu não preciso voltar para cá, mas eu vou ter que fazer estudo clínico. E o estudo clínico vai dizer se sim ou se não, tá? E isso serve para tudo. Para uma aspirininha que vocês tomem, tá? Bom, pessoal, então, eu ainda tenho as anomalias mais complexas, que são síndromes, associação, sequência. Mas isso aqui a gente não vai entrar muito, porque são especificidades. É só para vocês lerem e saberem um pouco mais, tá? Só gostaria de chamar que dentro das síndromes, então, malformativas, eu tenho vários outros tipos de síndromes que vocês vão estudar lá na genética. Agora sim, a gente está terminando essa nossa aula, ela é um pouco comprida, ela é um pouco complexa, mas eu acho que ela é muito, muito estratégica para a gente aproveitar mais a parte da embriologia. E aí eu vou comentar com vocês ainda alguns outros conceitos que a gente usa na área de malformações embrionárias. A gente chama de agnesia quando um recém-nascido nasce com ausência total ou parcial de um órgão, e a atresia quando um orifício biológico está normalmente fechado, tá? Então, por exemplo, eu peguei esse exemplo desse trabalho em que esse recém-nascido, ele nasceu com microduplicações no cromossomo 1, 2 e 8, e isso aí causou a ausência, a atresia anal, o bebê nasceu sem o ânus, e uma agnesia uretral, porque ele também não tinha ausência da uretra. Aliás, só comentando que quando os bebês, então, são examinados pelos pediatras, geralmente nenhuma mãe vai dar alta do hospitalar antes que o bebê faça a sua primeira evacuação. A primeira evacuação, o meu cocô do neném é chamado mecônio, e ele é muito importante que ocorra no hospital, porque daí o pediatra tem a certeza que ele não está tendo aí nenhuma atresia ou agnesia na área gastrointestinal, na área intestinal, né? Porque se ele tiver, e aí o médico não está enxergando, esse bebê pode vir a morrer, tá? Então, nós também temos a situação conhecida como aplasia, que é quando acontece só o desenvolvimento de um esboço embrionário, ou nem existe aquele órgão. Então, esse exemplo que eu vou dar aqui, ó, esse indivíduo nasceu sem um pulmão. Quando um dia foi lá fazer uma radiografia, bum, só tinha um, tá? E eu também tenho a hipoplasia, quando agora, que é diferente da aplasia, porque tu tem o órgão, mas ele é bem pequenininho,
em relação à proporção do órgão que tu gostaria, que deveria desistir. Então, esse é o caso, por exemplo, de indivíduos que nascem com pulmões anormalmente pequenos, ou mesmo quem tem problemas de dentes bem pitoquinhos, né? Dentes pequenos, ok? Bom, também eu posso ter a atrofia, que é a diminuição de um volume de um órgão quando esses já atingiram a idade adulta. E só. Bom, então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula sobre genes do desenvolvimento e malformações. Eu vou pedir para vocês verem essa aula, porque ela vai ajudar muito a gente conseguir entender melhor e trabalhar mais com aspectos clínicos relacionados com a embriologia propriamente dita. Beijo, né? Vamos finalizar aqui essa nossa aula, tá? E até a semana que vem.